Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 19. Alcançar a paz. Seção 4. Os obstáculos à paz. Parte D. O quarto obstáculo. O medo de Deus. O que você seria capaz de ver se não existisse o medo da morte? O que você sentiria e pensaria se a morte não retivesse nenhuma atração para ti? Muito simplesmente, você se lembraria do teu Pai, o Criador da vida, a fonte de tudo que vive, o Pai do universo e do universo dos universos e de todas as coisas que estão até mesmo além de tudo isso, você se lembraria. Mas, à medida que essa memória surge em sua mente, a paz tem ainda que superar um obstáculo final, após o qual se completa a salvação e o Filho de Deus é restaurado inteiramente à sanidade. Pois aqui o teu mundo de fato acaba. Que bonito! Ele começa com essa pergunta, com duas perguntas, aliás. Como seria o nosso entendimento, o que a gente seria capaz de ver se a gente não sentisse tanto medo da morte? E na sequência ele trouxe a descrição de que a gente veria a verdadeira realidade, o nosso Criador, que a gente estaria em conexão com Ele. Olha que profundo isso! E finalizou esse parágrafo dizendo que a salvação, nesse caso, estaria completa. E nós, que somos o Filho de Deus, seríamos totalmente restaurados à sanidade. Pois aqui o mundo de fato acabaria. O mundo no sentido de esse mundo de ilusões. Aí a gente ia passar a viver a verdadeira realidade por trás do mundo de ilusões. O quarto obstáculo à paz a ser superado cai como um véu pesado diante da face de Cristo. Entretanto, à medida que a face de Cristo se ergue além do véu, brilhando com alegria porque Ele está no amor de seu Pai, a paz afastará suavemente o véu e correrá para encontrá-lo e, afinal, se unir a ele. No caso, nós aqui como filhos de Deus, quando esse último véu for retirado, nós iremos nos encontrar com o nosso Criador e automaticamente com o amor divino que se expande a partir dele. Pois esse véu escuro que parece tornar a face do próprio Cristo semelhante a de um leproso e fazer os raios brilhantes do amor do seu Pai, que iluminam com glória a tua face, aparentarem ser rios de sangue, desaparece na luz intensa que está além dele quando o medo da morte se vai. Esse é o mais escuro dos véus, mantido pela crença na morte e protegido por sua atração. Por quê? Porque quanto maior o medo da morte, mais a gente está atraindo essa morte. Como se a morte fosse o fim. Por quê? Porque se eu tenho essa crença, é exatamente isso que vai acontecer. A dedicação à morte e à sua soberania é apenas o voto solene, a promessa feita em segredo ao ego de nunca erguer esse véu, nunca se aproximar dele, nem nunca suspeitar que essa promessa está ali. Essa é a barganha secreta feita com o ego para manter aquilo que se encontra além do véu para sempre apagado da sua mente e sem ser lembrado. Aí está a sua promessa de nunca permitir que a união te chame para fora da separação, ou seja, nunca permitir o caminho da unidade para que a gente saia da separação, que é a grande amnésia na qual a memória de Deus parece absolutamente esquecida e que é também a fenda entre o seu ser e você, ou seja, o medo de Deus é o passo final na tua dissociação. Que interessante, ele trouxe que esse acordo, essa promessa que a gente fez para o ego, é a fenda entre o nosso ser crístico, que é de cada um de nós, hein? E a gente como personalidade, aquilo que a gente imagina ser. E o medo de Deus foi o passo final que concluiu o processo de separação na nossa mente. E a gente, a partir daí, começou a ver a gente mesmo como corpos separados.
E esquecemos completamente que as nossas mentes estão unidas numa grande consciência. Vê como a crença na morte aparentemente iria te salvar. Salvar, no caso aqui, está entre aspas, porque a crença na morte não leva à salvação. E olha só a pergunta que se segue. Pois se isso desaparecesse, de que outra coisa você poderia ter medo se não da vida? O que ele está trazendo é que se realmente a morte trouxesse a salvação, então a gente deveria ter medo da vida. Então ninguém ia querer permanecer aqui na vida. Muito pelo contrário, se a morte é a salvação, é preferível morrer o mais cedo possível. Olha o tamanho do equívoco do qual a gente nunca parou para pensar. É a atração da morte que faz a vida parecer feia, cruel e tirânica. E você não sente mais medo da morte do que do ego. E esses são os teus inimigos escolhidos, ou seja, o medo da morte e o próprio ego. Pois em sua aliança secreta com eles, concordou em nunca deixar que o medo de Deus fosse descoberto, de forma que você pudesse contemplar a face de Cristo e se unir a Ele em seu Pai. Todo obstáculo através do qual a paz tem que fluir é superado exatamente do mesmo modo. O medo que o provocou cede ao amor que está além, e assim o medo desaparece. E o mesmo se dá com esse. Aqui reforçando o quanto o amor é esse instrumento poderoso, é uma chave de superação para toda e qualquer distorção da nossa mente. O desejo de ficar livre da paz e expulsar o Espírito Santo de você se apaga na presença do quieto reconhecimento de que você o ama, de que nós amamos o Espírito Santo. A exaltação do corpo é abandonada em favor do Espírito, o qual você ama, como jamais poderia amar o corpo. E o apelo da morte é perdido para sempre à medida que a atração do amor desperta e chama por você. De um ponto, além de cada um dos obstáculos ao amor, o próprio amor te chamou. E próprio amor está com letra maiúscula, as duas palavras. Então, esse amor mais elevado, que eu entendo aqui, que é o amor do próprio Deus. E na atração do amor, cada obstáculo foi superado pelo poder da atração daquilo que está além. O fato de querer o medo parecia estar mantendo os obstáculos em seus lugares. No entanto, quando você ouviu a voz do amor além deles, você respondeu e eles desapareceram. Você respondeu ao amor e os obstáculos desapareceram. E agora está aterrorizado diante daquilo que jurou nunca olhar. Olha só o que a gente jurou nunca olhar: o medo de Deus. Baixa os olhos, lembrando a tua promessa aos teus amigos. E a palavra amigos, nesse contexto, está entre aspas, que são os amigos ilusórios do ego, os quais ele vai começar a citar agora. A beleza do pecado, a palavra beleza também está entre aspas, ou seja, é uma ilusão da beleza do pecado, de ser pecador. O delicado apelo da culpa, a santa imagem de cera da morte. Santa também está entre aspas, porque não é uma imagem santa idolatrar a morte como se fosse a salvação. E o medo da vingança do ego, que você jurou com sangue não desertar, tudo isso vem à tona e ordena que você não erga os teus olhos. Olha só, gente, não erga os nossos olhos para olhar para aquilo que tem de mais elevado, que é o próprio Criador. Isso é uma promessa que a gente fez, não sei como, né, mas de uma forma inconsciente, em algum momento da nossa jornada. Seguindo aqui, pois reconhece que se olhar para isso e permitir que o véu seja erguido, eles desaparecerão para sempre. E todos os teus amigos, os teus protetores e o teu lar se desvanecerão. Nada do que lembra agora você se lembrará. Olha que incrível. Então ele trouxe aqui que todos os teus amigos, amigos está entre aspas, que são os amigos do ego, né? E todos os atributos do ego. Os teus protetores, e a palavra protetores também está entre aspas, que no caso, na minha opinião, seria os relacionamentos especiais, a própria ideia de nos vermos como pecadores, a culpa, tudo isso são os protetores.
As muralhas que a gente se utiliza para construir esse lar do ego aqui, que também fala, o teu lar, a palavra lar também está entre aspas, porque é um mundo absolutamente delusório e repleto de sofrimentos. Mas quando a gente retirar esse quarto véu, que é o medo de Deus, tudo isso a gente vai esquecer. Pode parecer que o mundo te abandonará completamente se você apenas erguer os teus olhos. No entanto, tudo o que vai ocorrer é que você deixará o mundo de ilusões do ego para sempre. Esse é o restabelecimento da sua vontade. Olha para isso de olhos abertos e nunca mais acreditará que está à mercê de qualquer coisa além de você, nem de forças que não pode controlar e nem de pensamentos que vêm a ti contra a sua vontade. É a sua vontade olhar para isso. Eu entendo aqui que é a nossa decisão, a nossa escolha, o poder da nossa vontade, de exercer a nossa vontade, de olhar para essas ilusões, que pode mudar todo o contexto da nossa vida. Nenhum desejo louco, nenhum impulso trivial para esquecer novamente, nenhuma punhalada de medo e nem o suor frio da morte aparente podem se colocar contra a sua vontade. Olha o poder da vontade novamente. Pois o que te atrai além do véu está também profundamente dentro de você e é inseparável da sua vontade e completamente uno. Que profundo isso! Eu entendo aqui que o que nos atrai para olhar além do véu é o amor divino que habita em cada um de nós. E na sequência agora ele vai falar sobre erguendo o véu. Não se esqueça de que vocês vieram até aqui juntos, você e o seu irmão, e com certeza não foi o ego que conduziu vocês até aqui. Nenhum obstáculo à paz pode ser superado através do auxílio do ego. E o ego não revela os seus segredos, os segredos dele, e não permite que vocês olhem para esses segredos para poderem ir além. O ego não quer que vocês vejam as suas fraquezas e que aprendam que ele, no caso, o ego, não tem nenhum poder para manter vocês afastados da verdade. O guia que vos trouxe aqui, que no caso é o Espírito Santo, permanece com vocês e quando vocês erguerem os seus olhos, estarão prontos para olhar para o terror sem nenhum tipo de medo. Mas antes disso, ergue você os teus olhos e olha para o teu irmão, com a inocência que nasce do completo perdão das suas ilusões, através dos olhos da fé que não as vê, que não vê ilusões. Olha que lindo isso. Então, antes que nós possamos olhar juntos, eu digo aqui, eu e todos aqueles com os quais eu tenho que estabelecer algum tipo de cura nessa vida, eu tenho que olhar eu mesma aqui para cada um dos meus irmãos com a inocência que nasce do completo perdão das suas ilusões, ou seja, das ilusões do outro também, através dos olhos da fé que nunca pode ver ilusões. Essa fé é acreditar na luz do outro também, na perfeição do outro. Ninguém é capaz de olhar para o medo que tem de Deus sem ficar aterrorizado, a não ser que tenha aceito a expiação e aprendido que as ilusões não são reais, a não ser que a pessoa tenha aceitado desfazer os enganos, as ilusões e os erros, que é praticamente a expiação, para aprender que as ilusões não são reais. Ninguém pode ficar diante desse obstáculo sozinho, pois não poderia ir tão longe, a não ser que o seu irmão caminhe ao seu lado, e ninguém ousaria encarar esse obstáculo sem o perdão completo do seu irmão em seu próprio coração. Fica aqui por um momento e não tremas, ou seja, não sinta medo, e estará pronto. Vamos nos unir em um instante santo, aqui neste lugar aonde o propósito dado em um instante santo te conduziu. Vamos nos unir na fé de que aquele que nos trouxe aqui juntos te oferecerá a inocência de que precisa e você aceitará essa dádiva da inocência por amor a mim e a ele, ou seja, por amor ao Cristo e ao nosso irmão.
E nem é possível olhar para isso cedo demais. Eu entendo aqui que existe um tempo certo para cada um acordar e para cada coisa acontecer na nossa vida. Esse é o lugar onde cada um tem que vir quando estiver pronto. Quando tiver achado o seu irmão, você está pronto. Traz a ideia aqui de que quando a gente tiver enxergado a luz do outro, a perfeição, a unidade no outro, aí sim a gente estará pronto, porque a gente achou o nosso irmão, que é o Filho Santo de Deus, no outro também, na gente e no outro. No entanto, apenas alcançar esse lugar não é o suficiente. Uma jornada sem um propósito é ainda sem significado, e mesmo quando ela estiver terminada, parecerá não fazer nenhum sentido. Como pode saber se a jornada terminou a não ser que reconheça que o seu propósito foi realizado? Aqui, com o fim da jornada diante de você, é possível ver esse propósito. E é aqui que escolhe se olha para ele, ou seja, para o propósito, ou se continua vagando apenas para retornar e escolher outra vez. Que incrível! Então a gente, novamente o poder de decisão aqui, o livre-arbítrio. Se a gente escolher olhar para o nosso caminho espiritual, para o nosso caminho de elevação, de busca interior, aí sim a gente vai progredir. Caso contrário, a gente vai continuar vagando nas ilusões do ego, apenas para retornar, ou seja, apenas para sair dessa vida aqui repleta de ilusões e voltar em uma outra vida, ou seja, retornar e escolher outra vez, tentar escolher certo novamente. É muita perda de tempo, né, gente? Olhar para o medo de Deus exige de fato certa preparação. Só os sãos, ou seja, só aqueles que estão com a mente sã, que é a mente curada, podem olhar a total insanidade e a loucura delirante com piedade e compaixão, mas não com medo. Pois só quando o compartilham é que ele parece amedrontador, e você o compartilha até que olhe para o teu irmão com perfeita fé, amor e ternura. Então, toda vez que a gente compartilhar o medo, o mundo vai parecer amedrontador. E se a gente continuar compartilhando ilusões, medos, insanidades, culpas, sem olhar para o nosso irmão com perfeita fé, amor e ternura, nós estaremos escolhendo viver na ilusão, nos enganos e nos sofrimentos da vida de ilusões. Antes do perdão completo, você ainda permanece sem perdoar. Você teme a Deus porque tem medo do seu irmão. Aqueles a quem você não perdoa, você teme. No caso aqui, temer, né? Sentir medo. E ninguém alcança o amor com o medo ao seu lado. Então, quando a gente teme, tem medo, ou julga, ou critica, ou não quer curar um relacionamento com qualquer irmão, nós estamos nutrindo esse medo de Deus em nós mesmos. Foi por isso que ele trouxe que ninguém alcança o amor com medo ao seu lado. Enquanto tiver qualquer resquício de medo na nossa vida, mesmo que seja inconsciente dentro do nosso próprio ser, nós não vamos alcançar esse amor que um curso em milagres ensina o tempo inteiro. Esse irmão que se encontra a seu lado ainda te parece ser um estranho. Você não o conhece e a interpretação que faz dele é muito amedrontadora. Ele traz que a gente não conhece o nosso irmão como a extensão de nós mesmos e ainda o ataca para manter o que parece ser o teu ser sem danos. Ou seja, a gente ataca o outro para manter aquilo que a gente pensa que a gente é sem causar danos. Porém, tudo o que eu dou é dado a mim mesmo, que é uma lição aqui de um curso em milagres. Ou seja, toda vez que eu ataco algum aspecto da criação, eu estou atacando a mim mesmo. No entanto, nas suas mãos está a salvação. Você vê a sua loucura, que odeia porque a compartilha. A gente odeia a nossa loucura porque a gente sabe que está compartilhando a nossa essência, o nosso ser mais elevado sabe que estamos compartilhando uma ilusão. E toda a piedade e o perdão que a curariam dão lugar ao medo. Agora uma fala do Cristo. Irmão, você precisa do perdão do seu irmão, pois você e ele compartilharão ou a loucura
ou o céu juntos. Olha que lindo que vai falar agora. E erguerão os vossos olhos na fé juntos, ou absolutamente não o farão. Então, novamente, o poder da escolha. Aquilo que eu enxergo no outro é o que eu vou ver. Ou eu vou ver e compartilhar com o outro a loucura, a insanidade e as ilusões, ou eu vou ver e compartilhar com o outro o céu, juntamente com ele. Essa fala nos remete novamente ao instante santo, que quando a gente decide e escolhe compartilhar o instante santo com o nosso irmão e ter fé na santidade dele, a cura se estabelece para os dois. Ao seu lado está alguém que te oferece o cálice da expiação, pois o Espírito Santo está nele, ou seja, o Espírito Santo está tanto na gente quanto no outro. Quer manter os seus pecados contra ele ou aceitar a sua dádiva para você, ou seja, aceitar a dádiva do outro para nós. E olha a próxima pergunta: esse doador da salvação é teu amigo ou seu inimigo? No caso aqui, o doador da salvação é o outro. Escolhe o que ele é, lembrando-se de que você vai receber dele de acordo com a sua escolha. Pois o outro tem em si o poder de perdoar o seu pecado, assim como você tem o poder de perdoar o pecado dele. Nenhum dos dois pode dar a si mesmo esse perdão sozinho. Mais uma vez eu repito, é um processo de cura conjunta. Ninguém vai sozinho. Não adianta eu achar que eu estou evoluindo bastante e que o outro está lá atrasado no processo evolutivo dele e ele que se dane, porque ninguém vai sozinho. Se eu não tiver esse olhar de amorosidade, de fé, de confiar no processo e no progresso do outro também, aí eu estarei limitando o meu próprio progresso espiritual. E, no entanto, o Salvador encontra-se ao lado de cada um, permite que ele seja o que é e não busque fazer do amor um inimigo. Contempla o teu amigo, o Cristo que se encontra ao teu lado. Esse amigo aqui está com letra maiúscula, porque ele está em todos, em cada um de nós, em nós mesmos também, a consciência crística que nos une a todos como um Filho único de Deus. Como ele é santo e como é belo, no caso, o Cristo em nós. Você pensou que ele havia pecado porque jogou o véu do pecado sobre ele para esconder a sua beleza. Nós jogamos esse véu do pecado sobre a face do Cristo para esconder a beleza desse ser cristalino em nós. Nós mesmos nos julgamos como pecadores, então nós estamos ocultando a face de Cristo em cada um de nós. Entretanto, ele ainda te oferece o perdão para que você compartilhe a santidade dele. Esse inimigo, esse estranho, ainda te oferece a salvação como seu amigo. Os inimigos de Cristo, os adoradores do pecado, não sabem a quem atacam. Por quê? Porque atacam a si mesmos e a Deus que está em cada um de nós. E só retomando aqui, que ele trouxe uma frase aqui que pareceu ficar confusa, mas na minha visão, no meu ponto de vista, ele está trazendo que é um engano que a gente tem aqui, ó, porque ele disse: esse inimigo, e a palavra inimigo está entre aspas, esse estranho, e a palavra estranho também está entre aspas, ainda te oferece a salvação como seu amigo. Por quê? Porque a gente tem tanto medo de Deus que o Cristo, que é a personificação de Deus em nós, também nos causa medo. Então, o inimigo e o estranho que está trazendo tem a ver com essa lição aqui, que é o quarto obstáculo, que é o medo de Deus. Isso tudo de uma forma inconsciente. A gente tem esse medo oculto e por causa desse véu da ignorância, da ilusão, que faz com que a gente sinta medo da Trindade, dos seres espirituais, dos seres mais elevados, de outras consciências, então a gente vê isso de forma inconsciente, gente, como um inimigo, como um estranho. E a gente não se abre, porque a gente fez uma promessa lá atrás para o ego, como já foi falado antes aqui nessa leitura, e a gente não tem coragem de olhar para a luz do outro e nem para a nossa própria luz. Esse é o teu irmão, crucificado pelo pecado e esperando pela liberação da dor. E ele traz uma pergunta: você não quer oferecer o perdão ao seu irmão quando também somente ele pode oferecer o perdão a você? Pela sua redenção, ou seja, pela redenção dele,
O seu irmão te dará a sua própria redenção com tanta certeza quanto Deus criou cada coisa viva e a ama. Então a nossa salvação está no outro e a salvação do outro está em nós. E ele a dará verdadeiramente, pois será ao mesmo tempo oferecida e recebida. É o dar e receber. Não há nenhuma graça no céu que você não possa oferecer ao teu irmão e receber do seu santíssimo amigo. E esse santíssimo amigo aqui é o Cristo, viu? Não permita que ele a recuse, pois ao recebê-la, você a oferece a ele. E ele receberá de você o que você recebeu dele. Olha só, gente, parece confuso, mas é o dar e receber o tempo inteiro. A salvação te foi dada para ser dada ao teu irmão e assim ser recebida. Aquele a quem você perdoa é livre e aquilo que dá, você compartilha. Perdoa então os pecados que o teu irmão pensa que cometeu e toda a culpa que você pensa ver nele. Aqui é o lugar santo da ressurreição, ao qual nós viemos mais uma vez e ao qual voltaremos até que a salvação seja realizada e recebida. Aqui, no meu entendimento, é nesse planeta Terra. E ele traz que nós escolhemos estar aqui para realizar essa salvação, juntamente com cada ser que toca a nossa existência. Pensa em quem é o teu irmão antes de querer condená-lo e oferece graças a Deus por ele ser santo e por ter sido dada a ele a dádiva da santidade para você. Une-se ao teu irmão com contentamento e remove todo vestígio de culpa da sua mente perturbada e torturada, da mente do nosso irmão, e ajuda-o a erguer a pesada carga de pecado que colocou sobre ele e que ele aceitou como própria e joga-a levemente para longe dele com um sorriso feliz. Não pressione a pesada carga do pecado que você colocou sobre a face do seu irmão como se fossem espinhos, nem o pregue a ela sem redenção e sem esperança. O outro, gente, é a nossa salvação. Isso fica muito claro aqui nas leituras. E dá fé ao teu irmão, ou seja, acredita no seu irmão, pois a fé e a esperança e a misericórdia são suas para serem dadas. A dádiva é dada às mãos que dão. Mais uma vez, tudo que dou é dado a mim mesmo. Olha para o teu irmão e vê nele a dádiva de Deus que você quer receber. Que valioso isso daqui. Eu preciso olhar no outro, ou enxergar no outro a dádiva que eu mesmo quero receber do Criador. Isso aqui é um processo profundo de ressignificação completa do entendimento que a gente tinha até então. E ele continua, é quase Páscoa, o tempo da ressurreição. O que é a Páscoa? É fazer ressurgir o Cristo em cada um de nós. Vamos dar a redenção um ao outro e compartilhá-la de tal modo que possamos nos erguer como um só na ressurreição e não separados na morte. Contempla a dádiva da liberdade que eu dei ao Espírito Santo para você e sejam livres juntos, você e o seu irmão, na medida em que oferecem ao Espírito Santo essa mesma dádiva. E dando-a, recebe-a dele, em retorno pelo que você deu. Ele conduziu a você e a mim juntos, de forma que pudéssemos nos encontrar aqui, nesse lugar santo, e tomar a mesma decisão. Liberta o teu irmão aqui, como eu te libertei. Dá-lhe a mesma dádiva e não olhe para ele com qualquer espécie de condenação, e que você o veja tão sem culpa como eu olho para você, e também não veja os pecados que ele próprio pensa ver dentro de si. Oferece ao teu irmão a liberdade e a liberação completa do pecado aqui, no jardim da aparente agonia e morte. Assim, nós iremos preparar juntos o caminho para a ressurreição do Filho de Deus e permitir que ele, mais uma vez, ressuscite para a lembrança feliz do seu Pai,
que não conhece o pecado nem a morte, mas somente a vida eterna. Liberar o outro aqui, gente, de qualquer tipo de culpa ou pecado ou ilusão que a gente enxergue nele. Estamos aqui para errar e acertar. Tudo o que nos acontece está trazendo aprendizados, curas, bênçãos, liberações, para que o nosso ser eterno continue evoluindo cada vez mais. E olha que lindo agora! Juntos nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos, não para sermos vistos, mas conhecidos. E presença está com letra maiúscula. Nesse estado de presença, é o instante santo, é onde a gente se une ao Cristo, a Deus, ao Espírito Santo e a toda a criação. E conhecendo, ou seja, tendo o conhecimento, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Esse é o propósito da jornada, sem o qual a jornada é sem significado. Aqui está a paz de Deus, que te é dada eternamente por Ele. Aqui está o descanso e a quietude que você busca, a razão da jornada desde o seu início. O céu é a dádiva que você deve ao teu irmão, a dívida de gratidão que oferece ao Filho de Deus em agradecimento pelo que ele é e por tudo aquilo que seu Pai o criou para ser. Pensa com cuidado em como vai olhar para o doador dessa dádiva, pois como você o olhar, assim parecerá ser a própria dádiva. Olha aqui, está trazendo que o doador da dádiva é o outro. Isso precisa ficar bem claro nas nossas mentes. Assim como ele é visto como doador da culpa ou como doador da salvação, assim a sua oferenda será vista e assim será recebida. Aquilo que a gente oferece para o outro. Então, se eu ver o outro como doador da culpa, eu vou ter todos os aspectos, situações, circunstâncias e pessoas que vão confirmar esse sofrimento todo. Mas se eu enxergar o outro como o doador da salvação, com certeza eu vou alcançar um outro patamar de evolução muito além daquele em que eu me encontro hoje. Os crucificados dão dor, ou seja, oferecem a dor, porque estão na dor. Mas os redimidos dão alegria, porque foram curados da dor. Todos dão conforme recebem, mas cada um tem que escolher o que virá a ser aquilo que recebe. E você reconhecerá a sua escolha em função do que ele dá e do que lhe é dado. Ou seja, a gente vai reconhecer o que a gente está dando para o outro de acordo com aquilo que o outro está nos dando, que na verdade é aquilo que nós mesmos estamos projetando nele. E olha só o que traz agora. A coisa alguma no céu ou no inferno é dado interferir com a decisão de cada um. Aqui fica nítido o quanto o livre-arbítrio é esse instrumento de escolha que a gente tem aqui. Então, a gente está nesse processo de escolha o tempo todo, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Você veio até aqui porque nós escolhemos viver essa experiência humana, ou seja, a jornada foi a sua escolha. E ninguém empreende fazer aquilo que acredita ser sem significado. Aquilo em que você tinha fé ainda é fiel e vela por você na fé de modo tão gentil e ao mesmo tempo tão forte que te ergueria muito além do véu e colocaria o Filho de Deus a salvo sob a proteção segura do seu Pai. Que profundo isso! A fé como esse instrumento poderoso de confiar naquilo que os nossos sentidos não podem perceber. Aqui está o único propósito que dá a esse mundo e a longa jornada através desse mundo qualquer significado que possam ter. Quaisquer outras coisas são sem significado. Você e o seu irmão estão juntos, ainda sem a convicção de que eles tenham qualquer propósito. Aqui no caso, sem a convicção de que esse mundo tenha um propósito e de que a jornada também tenha um propósito, a nossa jornada evolutiva, que a gente não tem consciência disso, mas tudo tem um propósito.
Entretanto, te é dado ver esse propósito no teu amigo santo e reconhecê-lo como o teu próprio propósito. Amigo santo aqui, no Cristo em nós. É somente assim que a gente consegue enxergar o propósito da nossa vida aqui, desse mundo, da nossa jornada. Então, é um estado contínuo de busca interior para que a gente estabeleça conexão com o nosso ser cristalino, com a nossa consciência crística. Fim da leitura do livro-texto.